Olá, professora Margarete, aqui quem fala é o José Gabriel. Meu grupo é composto por Beatriz, André, Joana e Domingos e nós vamos falar sobre a importância da microscopia no mundo científico atual. No universo existem diversas escalas e tamanhos para determinados objetos e seres. O ser humano pode chegar a 1,80 na escala metro. A caneta mede 15 na escala centímetro. O grão de sal chega a 1 milímetro. A espessura do papel, 150 micrômetros. O olhar humano, até 100 micrômetros. Mas, com a evolução da humanidade e o crescimento da curiosidade humana de saber o que existe além do que nós podemos ver, surge um aparelho capaz de nos mostrar isso, que é o microscópio, que há cerca de 400 anos vem nos mostrando e nos revelando o mundo das células e de micro-organismos, um mundo totalmente desconhecido por nós. Acredita-se que tenha sido dois irmãos, o Hans e o Zacharias Jensen, que criaram o primeiro microscópio em 1519, mas teve um outro holandês, que foi o Anthony van Leeuwenhoek, que fez esse microscópio aqui com apenas uma lente, mas com essa uma lente ele conseguiu analisar materiais biológicos como sêmen de animais e glóbulos vermelhos do sangue, e assim criou os micro-organismos, que foram chamados na época de micróbios. Por ter apenas uma lente, o invento de Leeuwenhoek é chamado de microscópio simples. Tomando conhecimento de sua existência, o inglês Robert Hooke o aperfeiçoou e construiu um aparelho com duas lentes, que ficou conhecido como microscópio composto, o que permitiu observações ainda mais ampliadas do mundo dos micro-organismos. Voltando para o holandês Anthony van Leeuwenhoek, ele foi o primeiro a analisar micróbios como bactérias e protozoários e denominou esses seres como animálculos, encontrados na água ou no interior do corpo humano. Porém, hoje em dia, esses seres não podem ser denominados de animais, mas com todo um estudo lá que ele fez, criou uma pesquisa científica sobre isso. Ele utilizava um microscópio como esse aqui, que eram 2 talões e era de uma lente só. E mesmo assim, com essa simplicidade toda do microscópio dele, ele foi o primeiro a analisar uma bactéria em 1676 e com um microscópio que aumentava 280 vezes. Em 1830, o inglês Joseph Jackson Lister produziu um trabalho teórico sobre o projeto das objetivas dos microscópios que serviu de base para o notável aperfeiçoamento do instrumento no século XIX. E foi no século passado que o microscópio óptico serviu como ferramenta essencial para grandes avanços da ciência. Lister era pai de Sir Joseph Lister, que introduziu a asepsia na medicina em resposta para as contaminações por micróbios. Essa foi a grande descoberta do francês Louis Pasteur, que os micro-organismos podem causar doenças. O Robert Hooke fez esse livro chamado Micrografia em 1665, fundamental para o estudo desses novos seres que estavam sendo descobertos. Nele continha várias imagens de plantas e animais vistas de microscópio, fora a imagem desse microscópio aqui, composto por 2 lentes, considerado bem parecido com o atual. O que faltava era apenas uma fonte de luz para iluminar. Ele analisou na estrutura de uma cortiça que havia cavidades, e essas cavidades ele designou de célula, que é a unidade básica do ser vivo. Em 721 a.C., uma das primeiras lentes criadas. Em 1280, a invenção dos óculos. Em 1665, o termo célula é utilizado pela primeira vez e foi a criação do livro Micrografia. Em 1675, a primeira observação de bactérias. Em 1830, quando as lentes foram colocadas em distâncias precisas uma das outras, proporcionaram uma boa ampliação sem desfocar a imagem. Em 1878, a teoria matemática correlacionando a resolução ao comprimento da onda de luz. Em 1903, um ultramicroscópio. Em 1932, o microscópio de contraste. Em 1933, o microscópio eletrônico. E em 1981, o microscópio de tunnelamento por varredura. E foi esse o nosso trabalho. Sobre o roteiro, eu e José somos os apresentadores. O André ficou com a edição. O Domingos ficou com a busca das imagens e a Joana com o roteiro. Eu espero que a senhora tenha gostado. Boa noite!